Nós vamos falar sobre finanças, foi a pedido do João. E há 30 anos, eu sou consultor financeiro de empresas e de pessoas. Trabalhei com isso no sentido não de trabalho remunerado, mas de ajudar a nossa comunidade, a comunidade brasileira aqui e em outros países, onde Deus me deu a oportunidade. Então é um campo muito extenso para a gente falar num período tão pouco de tempo que nós temos. E eu não estou aqui para falar para vocês o que eu quero, eu queria servi-los da melhor maneira possível. Então, baseado na minha experiência, eu vou abordar alguns pontos e depois eu vou abrir um período para a gente conversar. E aí, se você quiser fazer perguntas, eu acho que enriqueceria muito, porque eu posso não falar de algo que é importante para você e a finalidade aqui é ajudar vocês. Quando a gente fala sobre finanças num encontro de casais, tem muitas pessoas que me pedem para falar especificamente sobre finança na família. Esse é um tópico que é praticamente impossível a gente isolar ele. Não tem como a gente segmentar, falar sobre finanças apenas no ambiente da família, porque a nossa vida é vivida para além daquilo que a gente vive no lar. Então, finanças é um assunto que aborda a sua vida. E eu gosto de começar a falar sobre finanças sobre um texto que está em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: a alma generosa, quem sabe o resto? É isso mesmo, falou baixinho aí, mas é isso mesmo. A alma generosa prosperará. E aquele que rega, dependendo da versão que você tem, também ceifará. Problema número 1 das finanças, para mim, é nós entendermos o que é generosidade. Porque não adianta, uma das coisas que eu mais tenho lutado para combater como pastor onde eu prego ou quando eu falo sobre finanças, é que a melhor coisa que Deus pode fazer na nossa vida, às vezes, é nos parar. Porque se nós continuarmos indo na velocidade que estamos, com a motivação errada, o desastre vai ser maior. Imagine o seguinte, eu não conheço aqui a região, mas eu vou falar assim, Nova York está para o norte, a Pensilvânia está para o sul, só para vocês entenderem. E aí eu estou aqui nessa igreja e eu preciso chegar num compromisso em Nova York. E aqui tem um irmão com uma Lamborghini que fala: pastor, vai no meu carro que você vai mais rápido. Está ali de fora, pega o carro, vai para a sua reunião. Eu entro nessa Lamborghini e entro na estrada para Nova York e aperto o pé no acelerador para que ela me dê a maior velocidade possível. Só que ao invés de eu estar indo para o norte, eu estou indo para o sul. Quanto mais rápido esse carro me levar, mais distante eu estou do meu ponto. Vocês concordam comigo? Então, quando o carro funde o motor, a gente desce, é crente, desce e começa a orar para Deus consertar o motor. Por que o senhor deixou o motor fundir? Por que o senhor estragou o carro? Eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou membro da igreja, eu trabalho, eu faço isso, e o senhor deixou acontecer isso comigo, e Deus lá do céu está falando assim: eu estou te salvando. Porque quanto mais velocidade você obter indo na direção errada, maior será a sua desgraça lá na frente. Então, o carro ter estragado é, na verdade, um fato para você parar e repensar se você está na direção certa. Entendem o que eu estou dizendo? Então, muitas pessoas querem lidar com o dinheiro de forma que elas cresçam, que elas progridam, que elas se enriqueçam. Tudo certo. Mas a pergunta que eu faço é: será que vale a pena? Ou isso vai apenas acentuar o tipo de pessoa que você é? Ou será que isso vai te fazer ainda um pouco pior do que o que você já está? Porque se você imagina que o dinheiro vai te tornar uma pessoa mais bondosa, não vai. Se você não for bondoso agora, você simplesmente será uma pessoa menos bondosa com mais zeros na sua conta bancária. Se você diz assim: quando eu tiver dinheiro, eu vou conseguir doar alguma coisa, você não vai. Porque quanto mais você tiver, mais você vai se apaixonar por ele. Irmãos, creiam, 30 anos, eu lido com milhões e milhões e milhões de dólares de pessoas. Eu trabalho com fundo de investidores, eu sou orientador de alguns investidores que investem milhões de dólares. Não muda. Você fica pensando assim: quando a pessoa tiver o primeiro milhão, ela vai ser um grande doador. Nunca. Se quando ele ganhava 50 mil, 100 mil, 150 mil por ano, ele não era, apenas ele vai se tornar uma pessoa mais dura, mais avarenta, mais gananciosa. Pasmem. Às vezes, lidando com pessoas que estão investindo 2, 3 milhões de dólares, eu vejo eles brigarem por coisa pequena que um investidor de 10, 20, 30 mil não se importa. Porque o problema é o coração. Então, para que você quer aprender sobre finanças? Você tem que se questionar. Você quer aprender para você tornar uma pessoa pior do que o que você é, para te afastar mais de Deus e das pessoas, para te levar a ser mais abusivo,
para te levar a ser mais arrogante, mais prepotente, porque agora você tem recurso para bancar a sua arrogância, a sua prepotência? Para que você quer? Então o texto diz: a alma generosa prosperará. Fala de pessoas, fala de instituições. Uma igreja não precisa ter dinheiro para ser generosa, ela começa a ser generosa como princípio existencial. O caixa é secundário. Você começa a ser generoso como instituição com aquilo que você tem nas mãos. Você tem $100, você vai ser generoso com $100. O dia que você tiver 1 milhão, você vai ser generoso com 1 milhão. Se vocês ganham juntos 40, 50, 60, 100 mil e você não é generoso, o dia que vocês estiverem ganhando juntos 200, 300, 500, 1 milhão, vocês não serão generosos, porque o dinheiro não muda quem nós somos, ele acentua o que nós somos. Ele dá mais visibilidade aos nossos valores, ele dá mais visibilidade onde é importante para nós, e ele pode inclusive nos tornar pessoas muito mais fortes nos erros que cometemos, porque agora o poder financeiro está nas nossas mãos. Então é muito importante que você entenda isso. E é importante que você pergunte algumas coisas para você mesmo. Por exemplo, marido, você é generoso com a sua família? Você é generoso com a sua esposa? Esposa, você é generosa com seus amigos, com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos? Porque o problema não é a quantidade de dinheiro que nós temos. O problema é o nosso coração. E eu vou dizer uma coisa para vocês que quebra todo princípio. Economia, matemática são ciências exatas. 2 mais 2 será sempre 4 enquanto esse mundo existir, porque é uma ciência exata. Mas há anos eu tenho me dedicado a estudar uma área da economia que não é muito comum, chama The Psychology of Money, a psicologia do dinheiro. Porque, como quem cuida do dinheiro de muitas pessoas, eu sei te dizer que a maioria das pessoas não lidam com o dinheiro com a razão, eles lidam com as emoções. O que determina o uso do dinheiro na maioria das constituições que eu trabalho, seja familiar, empresarial ou pessoal, são as emoções. Eu te dou um exemplo. Você decide investir na Bolsa de Valores e você pega o seu dinheiro e chega para alguns amigos e diz assim: eu quero investir na Bolsa de Valores, o que você acha que eu compro? Aí o cara diz assim: olha, a ação da Tesla está subindo. O que você faz? Você vai lá e compra as ações da Tesla, porque está subindo. Aí, de repente, você fica sabendo que as ações da Tesla estão caindo, mas assim, está caindo de bico. Aí o que você faz? Você vende, porque está caindo. Então você faz o contrário de todo o processo de investimento. Você comprou na alta e vendeu na baixa, quando o certo é comprar na baixa e vender na alta. Entende o que eu estou dizendo? O que foi que motivou você a fazer aquilo? Suas emoções, não é a razão. Porque a razão seria o seguinte, é um dos primeiros princípios, dos pilares que eu ensino em finanças para empresas ou para pessoas. You plan your trade and you trade your plan. Vou explicar. Eu digo o seguinte, eu vou comprar a ação da Tesla a 40, por exemplo, e eu vou set my margins up and down. Se ela subir a 50 eu vendo, tive meu lucro. Se ela cair para 38 eu vendo. Porque também minha perda está sob controle. Então, I plan my trade and I trade my plan. Ela passou de 50, eu fico, e agora vai subir mais? Não, eu vendo. Então as pessoas dizem para mim, mas você poderia ter feito a pessoa ganhar muito mais. Não, ela deixou de perder, porque se cair, nós temos um plano de segurança. A gente vai pegar o dinheiro e vai continuar reinvestindo. Então, o que eu estou tentando falar para vocês aqui, en passant, é que as suas emoções determinam o uso do seu dinheiro. Então, há maridos que privam a família, como há mulheres que privam a família, de benefícios que o dinheiro poderia trazer, porque as emoções estão determinando o uso do dinheiro. A avareza não é uma razão. A avareza é uma emoção. O avaro, o que ele pensa? Vai acabar. Então ele é motivado por uma pseudo-realidade. Não existe aquilo. A comida está na mesa, as coisas estão acontecendo, o dinheiro está entrando, o trabalho existe, mas ele vive na perspectiva da desgraça. Eu vou perder, vai faltar, e se faltar eu não tenho. Então, se você não entender que as suas emoções têm que ser geridas, direcionadas, pela uma consciência renovada em Cristo, porque eu estou numa igreja, eu não estou falando numa empresa. Uma consciência renovada em Cristo, de quem eu sou, de qual que é o meu papel na sociedade, do para que eu existo, você vai continuar lidando com dinheiro de forma completamente diferente.
E eu sei te dizer por experiência, eu não posso falar isso num ambiente muito mais acadêmico, porque não parece loucura. Irmãos, tem uma coisa por trás de dinheiro que é quase que mágico. É ciência exata, mas a conta nunca fecha. E eu te dou um exemplo. Você é generoso, como eu conheço algumas pessoas que são, que dão muito mais do que no orçamento é possível dar. E nada lhes falta. Você conhece alguém assim? A pessoa é muito mais generosa do que o orçamento familiar lhe permitia ser. E ele não tem falta, e ele não tem dívidas, e ele não tem problemas financeiros. Por quê? Eu não sei te explicar, a não ser com uma coisa. A alma generosa prospera, o Senhor cuida dela. O Senhor cuida dela. Vocês estão diante de um homem que não tem dívidas. E eu não tenho dívidas, não é agora. Eu nunca tive dívidas. Eu tenho uma prestação de uma casa que eu moro, que eu pago, que daqui a alguns dias, alguns anos, pouquinhos, vai estar paga. E se der tempo eu ensino para vocês uma metodologia excelente de acelerar o pagamento do seu mortgage. Eu escolhi não viver com dívida. E quando eu estudava, e eu e a Ana trabalhávamos, nós tínhamos 2 filhos, nós já vivemos com muito pouco, mas muito, escandalosamente pouco. Eu não sei o que é ter falta, eu não sei o que é ter pedido $1 emprestado para ninguém, eu não sei nesses 37 anos de casado o que é eu e a Ana sentarmos e falar assim, como é que será esse mês? Não tem ideia do que é isso. Nunca, porque nós fizemos 2 escolhas. Nós viveríamos sem dívida e nós seríamos generosos com tudo que nós pudéssemos. Então é incrível as coisas que aparecem, incrível. São surpresas de Deus, são presentes de Deus, são coisas que chegam, são oportunidades que se abrem, são pessoas que entram no momento certo. Então a primeira coisa que você precisa fazer, querido, é mergulhar no seu coração e perguntar, por que eu não sou generoso? Eu vou te provocar aqui, se você me permite, nessa manhã, no mesmo sentido que eu fiz ontem. Provocar não no sentido de te irritar contra o que eu estou falando, mas de chamar você a cumprir a sua vocação. Que dia que você surpreendeu alguém, sem motivo nenhum? Você chegou aqui na igreja, você trouxe um dinheiro no bolso, separado, falou assim, eu quero abençoar uma pessoa. Deus vai me falando quem que é. Aí Deus põe, sei lá, ele ali na sua frente. Aí você chega e fala, meu irmão, vim te abençoar. Mas não, te abençoar. Que dia que você fez isso a última vez? Que dia que você pegou alguém, levou para jantar num lugar bacana? Que dia que você surpreendeu alguém com um café? Que dia que você surpreendeu alguém com um presentinho, com algo? Isso demonstra o valor que você dá nas finanças. Como é que você lida com aquilo que é dinheiro corporativo, seja dessa igreja ou da empresa sua? Como é que você lida com isso? Que parte vocês têm alocada para fazer o bem para os outros? Para dar sem esperar recompensa. A igreja que eu sou pastor, nós já investimos só em creches 3,8 milhões de dólares. Nada é nosso. Nós não temos propriedade. Nós decidimos isso desde o início. Nós nunca teríamos propriedade a não ser o lugar que a gente está. Então a gente encontra um lugar que tem uma necessidade, nós vamos lá, nós desenvolvemos projeto, nós colocamos todo o nosso dinheiro e doamos. E vamos embora. Porque nós cremos que a alma generosa prosperará. Ah, mas você botou 3,8 milhões de dólares num negócio que nunca vai voltar para vocês? Depende do que você considera nunca vai voltar. Depende do que você considera nunca vai voltar. Se você considerar que lá no céu nós vamos encontrar crianças que foram alimentadas, que foram ensinadas, que foram cuidadas por causa disso, você está enganado, nós vamos ver muita gente. Se você está considerando o banco da igreja e renda nos gasofilácios, realmente não virá. Mas a alma generosa sempre prosperará. E aqui eu te faço um desafio. São 30 anos lidando com dinheiro. Experimenta. E me diga se você vai se arrepender. Uma vez eu estava fazendo um seminário sobre finanças para empresários e eu contei para eles a história minha. Quando eu fui ser pastor da New Life Church, fui convidado pelo meu presbitério para plantar aquela igreja, eu abri mão de praticamente todo o meu salário. Não que eu tivesse outra renda, porque na verdade eu saí do meu emprego, do meu trabalho, estudando, para poder ir plantar a igreja. E aí todo mundo falava, seus filhos vão passar fome, vai passar fome, igreja é ruim, igreja não... Tá. Vocês conhecem a igreja, né? Igreja não valoriza, igreja não isso, não aquilo. Aí tudo bem, vamos embora para frente. Fomos. Quando a nossa filha tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, a Sara, eu conheci um senhor bem velhinho.
E esse senhor, por alguma razão, se afeiçoou comigo e ele disse assim, onde é que seus meninos vão estudar? Morando onde você mora, ganhando o que você ganha? Eu falei, na escola pública. Ele falou, aquela escola pública é muito ruim. E ele me disse a seguinte frase, ele faleceu tem alguns anos, ele falou assim, você me dá a oportunidade de ajudar a pôr sua filha numa boa escola? Eu falei, demais, só que você sabe a minha situação. Ele falou, não tem problema. Irmãos, deixa eu resumir uma história longa para vocês. Vamos supor que na época eu ganhasse 20 mil por ano como pastor da New Life, para plantar a New Life. Porque o meu presbitério não quis me dar salário quando eu escolhi ser pastor de uma igreja étnica. Eu tinha convite para pastorear, ser executive pastor de uma igreja americana, e eu escolhi pastorear uma igreja étnica para começar. E eles então disseram, para isso nós não temos verba. Então imagina, a Sara e o Pedro, longa história curta, a Sara e o Pedro estudaram nas escolas particulares mais procuradas do mundo. Minha filha estudou numa escola que mais formou presidentes de outros países na história dos Estados Unidos. Ela foi plantada em 1634, a escola. Ela estudou com o neto do príncipe Hussein da Jordânia, na mesma classe máxima, 6 alunos. Ela estudou com a filha do dono da Náutica, ela estudou com filhos de presidentes. A escola era o preço da Harvard University, para Sara, esse tamanhozinho. Sabe quanto que eu pagava? Zero. Não só a Sara, quando chegou a vez do Pedro, a mesma coisa. O Pedro estudou nas mesmas escolas, só que os dois saíram e a Sara começou a aplicar para as universidades. Ela é uma menina muito brilhante, ela foi aceita nas melhores universidades da região de Boston. Mas uma das universidades me ligou e disse assim, olha, nós temos um scholarship aqui para sua filha, porque a gente queria que ela viesse para cá. O nome do scholarship é Ujima. É uma palavra em Swahili que significa collective benefactor, alguma coisa assim. E ela falou assim, na hora eu liguei, Swahili, Haiti, a Sara é imigrante, isso é uma ajuda para imigrante. Aí eu conversei mais ou menos com a mulher falou, meu senhor, eu não acho que você está entendendo o que é que eu estou falando. Falei, ela ganhou um scholarship. Ela falou, você sabe o que é esse scholarship? Falei, não. Ela falou, a universidade recebe 16.100 alunos esse ano. Um aluno recebe esse prêmio. De 16.100. E outra coisa, dá o direito dela colocar a bandeira do país que ela quiser e essa bandeira nunca pode ser retirada da universidade enquanto a universidade existir. Segundo, meu senhor, eu estou aqui há 30 anos. Todo aluno tem que pagar o estacionamento, não importa que dinheiro ele receba. A sua filha ganhou o estacionamento. E tem uma outra coisa que ninguém aqui está entendendo. Tem um depósito para ela, por enquanto ela está aqui, de $800 por mês para ela gastar com comida, se ela quiser. Que tanto que se eu tivesse cobrado dos outros, porque agora você vai entender, por 30 anos, eu nunca ganhei um centavo dando consultoria financeira. Zero. Eu já ganhei $150 mil num dia para uma pessoa, por exemplo. Quanto que é? Zero. Por 30 anos. Aliás, minto. Um mês atrás eu fui convidado por um pastor aqui de Newark para fazer um trabalho recebendo. Porque eu toda a vida dediquei isso a ajudar a igreja que eu sou pastor, as igrejas ou quem quisesse. A alma generosa prospera, querido. Você fica tentando agarrar, sai pelo meio dos dedos. Não sei se você já escutou esse ditado. Você fica tentando segurar, ter só para você. Você quer progredir, você quer prosperar, comece a ser generoso. Vocês se lembram da frase de John Wesley? A frase de John Wesley, o moto de vida dele era make all you can, save all you can, and give all you can. Ganhe tudo que você puder, economize tudo que você puder, dê tudo que você puder. O Senhor Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. A Bíblia tem inúmeros versículos. Aliás, eu digo nas empresas onde eu vou que não tem um crente. Para mim, o melhor manual de economia que existe é a Bíblia. A Bíblia não é só um manual, não é só uma coisa da religião. Ela não tem apuro de economia, ela não tem apuro científico, mas ela é um livro que nos direciona a viver em qualquer área da vida de forma excelente, porque é a proposta do Criador para a criatura. E a proposta maior da Bíblia com relação a dinheiro é: não deixe ele te dominar. Porque dinheiro não é inanimado, dinheiro é uma entidade que por trás da nota
de trás da moeda, existe uma coisa espiritual que domina. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, vocês não podem servir dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Por que ele não disse vocês não podem servir a Deus e o dinheiro? Por que ele usou Mamon? Porque era uma forma do Senhor Jesus nos ensinar que o dinheiro é gerido por coisas que estão para além da nossa percepção. Ou o dinheiro te domina e ele vira o seu senhor e você vai servir ele, ou você domina o dinheiro e com a sua mente renovada e transformada, você direciona o seu dinheiro. Está fazendo sentido para vocês? Então eu vou dar alguns passos práticos, porque eu esqueci de ligar meu relógio aqui, ó. Ai, cabeça. Que hora que eu tenho que parar? João? Hã? Vocês me ajudam aí, porque eu esqueci de apertar aqui, ó. Bom, eu vou até às 11 e aí eu paro, 15 minutos eu paro e a gente vai conversar. Vou te dar alguns passos, porque aí você trabalha, como é muito misto e é muito rápido, fica uma coisa até difícil para eu ajudar vocês mais profundamente. Primeiro princípio da economia, você tem que ganhar. Então eu não sei de onde vem seu dinheiro, se ele vem do seu salário, se ele vem da sua empresa, se ele vem... Mas o primeiro princípio de economia é não tem como nós fazermos nada sem ganharmos. Você tem que ter a sua receita anotada. Segundo princípio de economia é que nós temos que fazer balanço. Balanço orçamentário, diferença entre entrada e saída, entre ganho e gasto. Quando uma pessoa me diz assim, eu falo assim, você tem um orçamento familiar? Ele fala, tenho. Eu falo, deixa eu ver. Ele fala, não, pastor, está aqui, ó. Eu já sei que vai dar errado. Tem uma outra mágica que eu não me pergunte o que é. O fato de você... Eu sou professor por formação, minha primeira formação é em pedagogia, então eu sei que aquilo que você ouve te dá um nível de compreensão, o que você ouve e lê aumenta, o que você ouve, lê e escreve aumenta mais ainda, certo? Os professores aqui sabem disso. Mas na economia tem uma mágica. Quando você começa a botar os gastos no papel, sua vida financeira toma uma outra direção. Então o orçamento aqui não vale. Então, primeiro princípio, vamos ganhar. Segundo princípio, vamos anotar os gastos. Vamos equilibrar o orçamento. Equilibrar significa, se gastamos mais do que ganhamos, temos que fazer corte. Se ganhamos mais do que o que gastamos, temos que fazer investimento. Você nunca vai melhorar de vida simplesmente ganhando mais e economizando mais. Você só vai melhorar de vida quando esses dois pilares acrescentar um terceiro, que é investir o que você ganha. O que muda a direção financeira de uma empresa, de uma igreja, de uma pessoa, é o que ele faz com o dinheiro que ele consegue juntar. O investimento. Por quê? Porque dinheiro é o melhor empregado que tem na face da terra. Ele trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia, não pede férias, não tem sick day. Você não tem dificuldade em encargos trabalhistas com ele. Você tem que botar o seu dinheiro para render para você. Se você ainda economiza e bota debaixo do colchão, dentro do cofre, você está perdendo todos os dias dinheiro. Todos os dias. Então você precisa ganhar, você precisa balancear o seu orçamento e entender onde é que você está para você começar a economizar e você precisa começar a investir. Seja pouco, seja muito, você tem que investir. E quanto mais jovem você for, você tem uma coisa a seu favor, tempo. Tempo é o maior aliado em investimento. Por quê? Se você errar, você tem tempo de recuperar, você pode ser mais agressivo nos seus investimentos do que eu, por exemplo, com 58 anos, eu tenho que ter um portfólio muito mais moderado do que agressivo, porque se eu levar um tombo agora é mais difícil de eu me recuperar do que alguém de 30 anos que está me ouvindo. Entende o que eu estou dizendo? Então, se você vai criar um portfólio com 30, você pode ser mais agressivo, na grande porcentagem do seu portfólio, você pode ser moderado e conservador em quantidades menores. À medida que o tempo vai passando, você precisa reavaliar o seu portfólio e ir mudando. Essa é a razão porque o orçamento familiar tem que ser feito e refeito e refeito, porque coisas mudam. Por exemplo, vocês têm um orçamento familiar, não tem filhos, nasce um menininho, vai mudar o orçamento. E fazer um orçamento é algo muito mais complexo do que você imagina. A pessoa coloca lá, por exemplo, eu ganho X e eu gasto com mortgage ou com aluguel, eu gasto com carro, com gasolina, blá, 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 blá. Gente, existe uma série de despesas que ninguém contempla. E eu vou usar uma coisa que é clássica, você já deve ter ouvido, mas eu vou usar porque eu acho que vale a pena. Eu tomo um café do Starbucks todos os dias. Perto da minha casa tem um miserável na esquina. Então, parece que ele fica me chamando, eu acordo e ele fala, Manuel, né?
Aí eu passo lá, pego um copo de café preto e vou para a igreja, vou para a minha vida. Um copo de café do Starbucks, do tamanho que eu tomo, me custa $3,25. Eu nunca pego um sem dar uma gorjeta, então vamos supor que eu ponha 25 centavos só 25, vamos supor, R$3,50. Estou usando um número assim porque fica fácil. Pega o seu telefone, abre a calculadora aí, que a primeira coisa de matemática é a gente aprender a fazer conta, né? Então pega R$3,50 e coloque vezes 5 para mim. Qual que é o valor que você conseguiu? R$17,50. R$17,50 vezes 4,5. Pois é, $78,75 você está gastando por mês com café. Não, vamos pensar só por mês, né? Antes da gente colocar vezes 12. Estou dizendo que você não deve beber o seu café? Não, estou dizendo que você deve ter consciência que você gasta $78,50 com café por mês. Agora eu vou te explicar uma coisa. Pastor aqui tem, e a Jas tem 2 filhinhos. Vocês recebem convite para festa de aniversário de criança? Ok. Tem que levar presentinho? Tem uns caras de pau que chegam de mão vazia, né? Os menininhos doidinhos que você chega com algo, você chega de mão vazia. Mas vamos supor que você é convidado. Cada presentinho, coloca preço, divide por 12, bota no seu orçamento. Ah, mas eu não sei quantos vai ser, calcula. Quer ver outra coisa? Despesa sazonal. Tem Natal. Ah, mas é uma vez por ano. Ok, para quem que você dá presente? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, uns amigos, sei lá. Quanto mais ou menos? $1.000. Já temos quase $100 por mês que deveria estar no orçamento, que não está. Que quando chega lá é uma surpresa. Ah, vou tirar umas férias. Sei, para onde você vai? Vou aqui na Flórida. Quanto você vai gastar? 5 mil. Não, mas eu não vou todo ano. Tá bom, mas você quer ir esse ano? Quer? Então vamos pôr no orçamento, divide por 12. Porque o orçamento é feito anual. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Você precisa saber para onde vai o seu dinheiro. Se você não sabe para onde vai o seu dinheiro, ele vai te informar para onde ele foi depois de já ter ido. E aí você está com déficit, com buraco. Tá? Então você ganha, você economiza e você investe. Pastor, mas para economizar, então aqui eu não tenho que ser avarento? Não, eu não disse isso. A economia não... O economizar não substitui o ser generoso. Irmãos, eu já ganhei muito mais dando do que cobrando. Vocês acreditam nisso? Então eu vou te explicar uma coisa. Se você fica correndo atrás de dinheiro, você nunca vai alcançar ele. Você nunca vai alcançar. Para com isso. Ouve de quem está nesse caminho há 30 anos, eu sei te falar isso. Eu já sentei com empresários ricos que eu dei consultoria para ele, que ele falou, quando que era? Eu falava nada. Passava 2, 3 anos, esse cara chegava com um presente, me leva... Para a igreja, a nossa igreja já ganhou mais de $300 mil de empresas que eu ajudei sem cobrar e o cara não queria me dar alguma coisa, eu falava, abençoa alguma coisa da igreja, ele ia lá e pagava por um projeto. Para de ficar correndo atrás de dinheiro. Deixa o dinheiro seguir a visão e o sonho que você tem. Então estrutura a sua família assim, meu bem, vamos sentar hoje. Vamos botar aqui no papel o que nós estamos ganhando, o que nós estamos gastando, o que nós estamos economizando e como nós vamos investir isso, tá? Só que para isso acontecer, lembra do que eu falei ontem, a relação tem que ser prioritária. Porque se for individualismo, você vai investir naquilo que você imagina. Eu vi de tudo nessa história. Eu fui criado em fazenda. Então eu fui criador de gado de leite e de gado de corte, eu, mas a minha esposa no Brasil. Então eu sabia, né, pelo menos, eu sabia comprar bezerros, eu sabia por quanto que eu vendia um boi, eu sabia quantas arrobas que um boi pesaria com quanto tempo, pela prática. Tem gente que quer comprar boi, ele não sabe diferenciar um boi de uma vaca. Não sabe. Chega e pergunta, que boi bonito, o cara fala que ele é uma vaca, moço. Não é boi, não é boi não. Entendeu? Então, primeira coisa, individualismo. Senta os dois, homem detesta fazer isso, porque ele acha que ele sabe mais do que a mulher em finanças. Mas mulher tem aquele negócio aqui, já viu aquilo que eu falei ontem? Deus cochicha, isso aí vai dar zica, não entra não. Quem aqui, não me responde, eu espero que não tenha. Quem investiu em avestruz aqui? Eu fui cuidar de uma mulher que perdeu $600 mil com avestruz. Falei, dona, me fala uma coisa só para eu entender. Só já viu avestruz vivo? Ela falou, pastor, eu não sei muito bem que animal que é esse. Ele já começou errado, a avestruz é uma ave. Só não sabe diferenciar um animal de uma ave. A senhora sabe como é que a avestruz gera avestruzinho? Ela pare avestruz? O que é? Só sabe que é um ovo? Não. Só sabe o que a avestruz come? Quanto tempo ela precisa para ser abatida? O que faz com a avestruz, pelo amor de Deus? Sabia nada. Mas o marido viu o resultado de uma firma chamada Avestruz Master. Por ganância entrou a perder $600 mil.
Gente, a relação tem que ser maior do que a individualidade. Sua esposa pode não entender patavina nenhuma de finanças, mas você casou com ela. Ela é sua companheira idônea. Senta e fala, meu bem, estou pensando em comprar avestruz. E deixa ela desceu o sarrafo aí em você. Ué, porque se não for, pode me ouvir, se não for assim, princípio quebrado não tem como gerar resultados esperados. A Ana, minha esposa, é artista. A Ana gosta de pintura, de foto. Eu falo para ela que ela vive no mundo do Bob. Eu falo, de vez em quando, Ana, põe o pé na terra aqui, ó, onde nós vivemos. Porque, por exemplo, eu corro, eu faço trilha, eu escalo montanha. E um dia ela pediu para ir comigo. Aí tô eu, Ana, vamos andar, meu bem. Aí ela tá tirando foto do passarinho. Aí tinha um lugar assim, que ela tá deitada tirando foto do pé de uma árvore. Aí eu já morrendo de raiva, porque eu não tinha... Virou um passeio no parque ao invés de ser um exercício, né? Aí eu falei, meu bem, o que você vai fazer? Ela falou assim, você já reparou que essa árvore aqui tem moss no pé dela? Eu falei, Ana, eu passo aqui correndo tanto que eu nem sabia que tinha árvore aqui. Que dirá que tem moss no pé da árvore, Ana? Esse é o mundo dela, mas é minha esposa. E se nós vamos investir o dinheiro que tem consequências sobre ambos, eu preciso trazê-la para a mesa. Eu tenho que ter paciência para explicar o investimento. Eu tenho que dar o tempo dela processar segundo a capacidade dela de processar, de fazer perguntas para a gente estar na mesma página. Porque são dos dois. Os dois ganharam. Pastor, mas lá em casa quem trabalha só eu. Não, senhor, para com isso. Se casou é os dois. Entrou 20 idosos aqui nessa casa, entrou dos dois, não importa de que mão ele veio. A sacola que a gente põe é uma só. Porque família que tem contas separadas, um reino dividido, não subsistirá. Isso é princípio bíblico, não é meu. E eu aplico isso em empresas do mundo corporativo, secular, que as pessoas pasmam com quão precioso é esse princípio. Se você, mulher, administra o seu e o seu marido, vocês são sós para ter sexo. E para administrar uma microempresa chamada casa. Não existe isso. Todo mundo põe na mesma bolsa, todo mundo tira da mesma bolsa para o benefício da relação. Porque a relação é maior. A relação é prioritário. Aqui nós vivemos pelo bem da nossa família. Então, vamos fazer orçamentos, vamos colocar uns itens de allowance para um e para outro, gastar naquilo que gosta, naquilo que precisa, mas é nosso, nós vamos investir, é nosso, deu certo, vamos celebrar, deu errado, vamos levantar a cabeça juntos e vamos refazer. Mas é princípio de Deus a gente fazer juntos. Estão me entendendo até agora? Tá? Então você, por favor, se você quer que isso aqui tenha algum valor, senta com a sua esposa e fala, vem cá, vamos fazer o nosso orçamento. E vai colocando lá, seja transparente, não esconda nada. O que eu mais encontro são mulheres que eu pergunto assim, se o seu marido morrer hoje, o que você sabe do que vocês têm? Seja pouco ou muito. Tem mulher que fala para mim, pastor, não sei nada. Eu sei lá, acho que nós temos um apartamento lá que compramos lá no Brasil, eu falo, no nome de quem que está? Não sei. Acho que é de um tio dele, de um pai dele, de um negócio dele. Nada. Zé, não faça isso, seja transparente, traz para a mesa, fala, meu bem, nós temos isso. Deixa eu contar para vocês uma situação bem peculiar que eu vivi. Por causa do jeito da Ana, teve uma época da nossa vida que os meninos eram pequenos e eu comecei a ficar com muita preocupação se eu morresse, o que seria da Ana e dos meninos? Que é a neura, né? Acho que eu estava ficando meio deprimido, eu acho, não tenho certeza, né? Aí eu fui conversar com uma amiga minha que é psicóloga. E falei assim para ela, eu estou preocupado demais, esse negócio está me angustiando. Porque a Ana não sabe onde nós temos conta bancária. É desse nível. Falei, meu bem, tem 28 anos, nós temos conta no mesmo banquinho. As meninas que eram moça, hoje estão tudo veinhas lá no banco. São as mesmas até hoje. Ela tem um cartão, mas se dependesse de pôr um revólver na cabeça dela, falar assim, que banco é esse? Ela falava, não sei. E não sabia mesmo. Porque ela também não queria saber. Aí essa amiga minha me deu uma dica que foi preciosa. Ela falou assim, você vai fazer o seguinte, escreve tudo na folha de papel, põe numa pasta, chega para Ana e fala assim, Ana, a hora que eu cair morto, abre essa pasta, pelo amor de Deus, e veja o que está escrito. E eu fiz isso, cheguei para ela, foi uma briga danada, né? Porque na hora que eu mostrei, ela falou, não quer ver, você está falando que você vai morrer?
Falei, não, Ana, morrer nós vamos um dia, mas se eu morrer antes da vossa pessoa, abre essa pasta aqui, que aqui está escrito, ó, onde é que é o banco, você não sabe onde é, onde é que está. Faz isso, gente, seja transparente. O companheiro tem direito de saber onde é que estão as coisas, o que, que é, quanto nós temos, onde é que a gente coloca, o que rende, o que não rende. Porque agora eu vou te falar algumas coisinhas para a gente, deu lá às 11 horas, só para eu poder terminar. Vocês precisam começar a investir. Existem maneiras de investir pouco, de investir um tanto e de investir muito. Você precisa começar a investir. O seu dinheiro tem que render para você, porque você tem tempo. Você vai... Só para vocês terem ideia, se tiver alguém aqui de 25 anos ouvindo a gente, se essa pessoa economizar $100 por mês, quando ela chegar em 65, ela tem 5,2 milhões de dólares. $100. Porque tem um juro composto. Você ganha sobre aquilo que está já economizado. Mas se você deve, a desgraça também te come. Quem tem dívida de cartão de crédito aqui, tiver $3.500 num cartão de crédito, pagar o mínimo, vai demorar 9,2 anos para pagar isso. Porque é um dos juros mais cruéis que existe. É Daily Average Balance. Significa que você paga juro pelo saldo do dia anterior, mas amanhã você vai pagar juros sobre o saldo do dia anterior com o juro que foi colocado sobre ele e o juro do outro dia. Ninguém consegue pagar. Você não tem cartão de crédito, pastor? Tenho, está aqui na minha pasta. Tem um cartão de $50 mil. Eu tenho 2 cartões de crédito apenas. Um é de $50 mil porque eu estou com eles desde o ano de 2000. O que eu faço? Até uma balinha que eu comprar, eu pago com o meu cartão de crédito. Porque ele me dá milhas, e aí quando eu vou viajar com a minha esposa, às vezes a gente tem uma passagem de graça. Só que eu nunca, em 20 anos, deixei passar o balance de um mês para o outro. Então eu nunca paguei juros de cartão de crédito. 0. E você pode fazer o mesmo. Só que eu não uso meu cartão de crédito a bel prazer. Eu pago até uma balinha, mas uma balinha que conscientemente eu sei que eu posso comprar. Então eu não faço dívidas por causa disso, eu não compro o que eu não posso. Nós estamos casados há 37 anos, o primeiro carro zero que nós tivemos nós estamos casados há 33, então tem 4 anos. Aí eu posso falar, não, eu não aguento esperar isso não, então vive com dívida, miserável. Porque o que eu fazia era o seguinte, nós podíamos comprar um carro com 5 anos, a gente comprava, juntava um dinheiro, no outro ano eu trocava ele com o outro dinheiro por um melhor, até que chegamos no 0, ele está ali pago, não devo um centavo. Assim eu fiz com tudo na nossa vida, e você pode fazer o mesmo. Depende do que você priorizar. E com tudo isso, queridos, nós nunca deixamos de ser extremamente generosos. Não só eu e Ana, eu ensino isso para os membros da nossa igreja. A nossa igreja, se você um dia for lá, você vai ficar surpreendido com a generosidade das pessoas por você. Não tem, é claro, tem avarento em todo lugar, mas de modo geral não tem avareza, não tem nada. Se alguém te convidar para almoçar, ele vai te dar o melhor que ele puder. Ele não vai fazer de qualquer jeito, só porque não te conhece, porque nunca mais vai te ver, porque a nossa perspectiva é eterna. E ser generoso traz prosperidade. Amém? Tá, então acho que agora eu tenho que responder perguntas, já são 11h07. Querem perguntar? Para enriquecer, para a gente ir conversando, talvez você quer saber uma área que pode beneficiar outros. E aí eu te ajudo, ao mesmo tempo estamos ajudando outros. Som, aí. Pode abaixar um pouquinho. Pessoal, sem vergonha. Aí. Wilson, vamos. Quais seriam as áreas que você indicaria para começar um investimento? Para as pessoas que ainda não investem aqui, não têm noção de onde poder investir, porque conhece só coisa do Brasil ainda. Tá, ótima pergunta. Difícil para eu te responder num pouquinho de tempo só, mas assim, filtra tudo que eu estou falando dentro do tempo que eu tenho para a resposta, tá? Investimento não depende da quantidade que você tem. Você pode ter $100, você pode ter $1 milhão. Existe investimento para todas as classes. Claro que quanto mais dinheiro, você muda numa perspectiva para alcançar investimentos melhores, tá? Mas você tem investimentos com $100 que você pode colocar numa coisa que chama High Yield Interest Account. É um savings account que alguns bancos correm o risco de pagar bem mais porque eles vão usar o seu dinheiro. Até 250 mil, ele é garantido pelo FDIC, você não perde, o banco pode quebrar, é garantido pelo governo federal, vai te dar aí hoje 5,2, 5,6 por ano de rendimento, versus uma poupança que dá 2 ponto pouquinho. Então, isso é uma coisinha para começar,
Tá? Tem investimento na bolsa de valores que você pode fazer mesmo com $100. Você pode entrar num fundo de ações, encontrar um fundo de ações que investe milhões em diferentes companhias, como o S&P 500, por exemplo, que é um index fund. Você entra com seus $100. Você vai ganhar proporcional aos seus $100, mas tem também. Então tem uma gama de investimento que vocês podem fazer com pouco dinheiro, com médio e com muito. Quem tem um pouco mais, uma das coisas que eu sugiro é você prestar atenção em real estate. Real estate, historicamente, é o melhor investimento que tem na terra, gente. Eu cresci numa família que era de gente de terra, de fazenda, ouvia meus avós falar assim, quem compra terra nunca erra. Porque cai, sobe, vira, mas está lá. Agora, se você não entende de fazenda, não compra terra para deixar lá para os outros, para poceiro entrar, para o seu tio ficar com sua terra, não é isso. Você precisa pensar o seguinte, tudo aquilo que não põe dinheiro no seu bolso não é um asset, é um liability. Tudo tem que ser asset. Tem que pôr dinheiro no seu bolso. Então você vai, tá, pastor, mas aí os imóveis não estão caros? Estão caros, mas presta atenção. Vamos imaginar que tem um apartamento aqui por 200 mil. É o preço de mercado. Você não está encontrando nenhum deal, nenhuma coisa boa. É 200 mil. Mas você consegue comprar esse apartamento com 30 mil. Então você vai dar uma entrada de 30 mil e você vai calcular o que você vai pagar de mortgage. Se esse apartamento for um apartamento de 2 quartos, eu não sei a realidade daqui, tá? Eu vou colocar números mais ou menos. Se ele alugar por 2.200, por exemplo, o apartamento, e ele tem 350 de condo fee, você vai pegar aqueles 2.300 e vai abater o condo fee, você vai abater o mortgage e você vai abater 10% de taxa de manutenção. Depois de feito isso, se esse apartamento te der $300 por mês, é um excelente investimento, porque ele está te dando 1% do valor investido. Porque tem gente que fala assim, eu comprei uma coisa de 200 mil para ganhar 300. Não, você tem uma liability de 200 mil, mas o valor investido seu foi quanto? 30 mil. Então, se você tem 300 sobre 30 mil, você tem 1% do valor investido. Excelente investimento. Qualquer um de vocês conseguir colocar $1 milhão a 1% ao mês, 12% ao ano, você fica rico. Você fica rico. Então, existem diversas coisas. Existe uma coisa que eu estimulo muito, que a maioria das pessoas fala assim, pastor, sociedade nunca deu certo. Sociedade, antigamente, era feita de forma totalmente errada. Cooperativismo é a coisa que mais dá progresso para pessoas, queridos. Porque cooperativismo é a junção de forças. Então, vamos supor que aqui na igreja nós temos 6 amigos, gente do coração, mas nenhum tem muito dinheiro. Vamos botar o nosso dinheiro junto, fazer alguma coisa juntos? Ah, mas e se alguém der o tombo? Gente, hoje existem maneiras de estruturar sociedades que tem trust, tem todo tipo de proteção de liability, inclusive fiscal. Ninguém mais dá o tombo nos outros, não. A não ser que você ainda é daqueles que o cara fala assim, põe aqui comigo 30 que nós vamos ganhar tanto e você põe sem nada. Aí você é um bobo. Aí essa pessoa morre, por exemplo. A mulher dele larga dele, dá um lawsuit nele, você roda junto. Então, tem que ser tudo estruturado, mas isso é maravilhoso. Eu já ajudei diversas pessoas juntarem, fazerem alguma coisa juntos e todos beneficiarem e crescerem muito, mas muito. Então, existem várias maneiras, né? Era preciso você arrumar um consultor que trabalhasse com você, com a sua realidade. Vamos supor que você tem 100 mil. É diferente de quem tem 2 mil. Existem outros lugares para colocar, existem outras coisas que você pode fazer. Mas o importante é fazer. Comece a fazer. Se você não sabe onde fazer, ponha num high yield interest account até você entender onde é que você quer colocar. De qualquer maneira, está rendendo um bocadinho lá para vocês. Tá? Quem mais? Tem mais 2 aqui. Pastor, uma das maiores, não sei se é mito, mas quando você chega nesse país, o que você mais ouve é, você precisa do seu credit score para você ter desconto nas coisas que você vai comprar, você precisa montar o seu credit score, não sei o quê. Para montar seu credit score, você tem que gastar, basicamente, porque tem vários critérios, usar 30% dos seus créditos, não sei o que. Não. Então, não. Pois é. Isso é uma mentira que existe. Geralmente quem vende isso são pessoas que querem colocar alguma coisa na sua conta. Escuta, eu acabei de dizer para vocês que eu nunca passei com $1 num cartão de crédito de um mês para o outro.
Meu credit score, coincidentemente, eles me mandaram ontem, meu FICO score, 862. Meu credit score é 862, o da Ana é 858, minha esposa. Nunca tivemos dívida. Eu tenho o meu mortgage. Se você puxar o meu credit score, vai ter 3 contas. Uma do American Express, que é o meu cartão, uma do Citibank, que é o meu outro cartão, e o meu mortgage. That's it. Claro, tem outras hoje, porque eu tenho um home equity na minha casa, porque eu invisto em propriedades que eu compro e que eu vendo e que depois eu vou lá e pago, mas conta, eu tenho essas 3. E é 862. Então não aceitem ninguém falar para você que você tem que dever para ter credit score. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem alguém aqui que é da área de finanças? Você trabalha com isso, com empréstimo, com essas coisas? Então, tá, mas talvez você vai entender o que eu estou dizendo melhor do que os outros. Eu chego para comprar uma propriedade. O lending institution tem 3 parâmetros. Um chama ability to pay. Eu vou comprar uma coisa de 1 milhão. Eu tenho income que me permita ter uma coisa de 1 milhão? Ability to pay. Okay? Isso é o que eu ganho. O do meio é willingness to pay. Ou seja, willingness to pay é eu sou um cara que pago minhas contas. Porque às vezes eu tenho dinheiro, mas não tenho vontade de pagar a conta. Então eu tenho um déficit no meu credit score, porque eu não pago as minhas contas. Tem nada a ver se eu pago adiantado, se eu pago antes do dia, se eu não pago. E o terceiro chama collateral. Porque às vezes eu vou comprar uma coisa de 1 milhão, eu não tenho willingness to pay, mas eu tenho 2 milhões de collateral no outro lugar, essa empresa me dá segurando aquilo. Vocês entendem o processo? Então, o willingness to pay é como você paga as suas contas. That's it. Só que o que as pessoas não contam para vocês é que se você tem, no meu caso, eu tenho um cartão de crédito de 50 mil dólares. Eu devo alguma coisa nele? Não, 0. Mas quando eu vou comprar isso aqui, eles deduzem da minha habilidade de pagar 50 mil dólares. Por que eles deduzem? Porque eu posso comprar isso aqui hoje, chegar lá amanhã e passar meu cartão de 50 mil e usar tudo. Então você não deve ter muito cartão de crédito, porque isso, pelo contrário, te prejudica. Porque é uma possível liability no dia que você tentar pegar o seu crédito. Entendeu? Então não precisa, não fiquem devendo. Gente, a Bíblia diz que quem deve é o quê? Qual que é a palavra, gente? Escravo do devedor. Tem gente aí, olha, eu não sei, hein? As igrejas que eu falo, a média de dívida de cartão de crédito é 7 mil e poucos dólares. A média. Misericórdia. Sai perguntando, seus amigos aqui, se tem cartão de crédito? Tem. Qual que é o seu saldo hoje? Seja sincero, fala para mim. Olha, eu arrisco a dizer que aqui não é menos de 5. Não conheço vocês. Garanto que aqui tem gente, enforcado com cartão de crédito. Garanto. Garanto, não conheço, ninguém me contou. É a realidade. É porque a gente aprendeu isso. Primeiro, não dói passar o cartão, a gente não sente, tá enfiando a mão no bolso, pegando a nota, pagando. Isso já tem um efeito, um psychological effect, né? Já tem isso. E outra é que mentira para muita gente falando isso aí, que você tem que ter dívida, que você tem que pagar só. Aí você paga 30%, 70% tá sofrendo um juro que nenhum de nós aqui vai conseguir fazer no mercado. Porque o daily, o annual, o APR de um cartão de crédito hoje é 24 e pouco, mas quando você coloca o daily average balance, passa de 36. Quem faz 36 por ano aqui, querido? Ninguém. Não interessa o que nós vamos fazer. 36% de juros? Nunca. O que mais? Aqui tem mais uma. Uhum. A minha pergunta é sobre quando o casal tem filhos pequenos e certo tipo de investimento necessita de atenção tanto do homem quanto da mulher, e às vezes a mulher está acostumada a ficar mais com as crianças e o homem em si tem que trabalhar, ter um income maior, e quando a mulher tem que fazer uma decisão entre os filhos ou a ajuda financeira para com a família, como ela deve se posicionar em relação a esse tipo de coisa? Aí, excelente sua pergunta. E eu vou até responder uma outra em cima dessa sua, se você me permitir também. Primeira coisa é o seguinte, eu e Ana fizemos a escolha pelos nossos filhos não terceirizarmos a criação dos nossos filhos até uma certa idade.
Então, eu contei para vocês, gente, nós morávamos num apartamento de 1 quarto, tão pequeno, que o nosso quarto, a gente dividiu com um armário daqueles de fichário, que nós pegamos num lixo, num lugar, que uma empresa jogou fora, e a Ana colocou assim entre a nossa cama e o lado de lá onde a Sara ficaria, e decorou com um papel de parede bonitinho para servir para ela. Mas nós fizemos uma escolha, vamos viver com pouquíssimo, mas vamos criar os nossos filhos do nosso jeito. Opção nossa, tá certo, tá errado? Não, foi a nossa. Pode não servir para vocês dois, pode não servir para outros, pode ser para outros. Escolhas. Mas eu e ela sentamos juntos. Eu disse para ela, isso vai implicar que você não vai poder ir num salão de beleza, por exemplo, uma vez por mês. Isso vai implicar que eu não vou poder, sei lá, jogar uma partida de tênis com um amigo meu que eu tiver que pagar $10 num clube para entrar. Não... Tá ok? Tá ok. Eu tô ok. Vamos para frente? Quem não tem cobrança, não tem briga, não tem agressão. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a relação é prioritária, sabe, meu irmão? Então nós decidimos por isso por um tempo. Depois desse tempo, tá ok, quer voltar a trabalhar, entende que deve, é positivo, vai acrescentar na sua vida, então vai para o mercado de trabalho novamente. Decisões familiares, não olhe os outros. Você não vive a vida dos outros, os outros não vivem a sua. Ah, mas as suas amigas todas trabalham. Não importa. Cuida da sua vida de acordo com a perspectiva que Deus deu, porque às vezes eles não têm a mesma. Agora, nesse caso, eu acho que vale a pena uma coisa aqui. Respondam para mim com sinceridade, eu não tenho interesse nenhum nisso. Quantos de vocês têm seguro de vida? Levanta a mão para mim assim, bem alto. Ó, que maravilha, muita gente. Baixa a mão. Os que não têm, façam. Façam. Um cara chegou para mim e falou, pastor, esse negócio de fazer seguro de vida, eu já ouvi falar que a gente faz e morre. Falei, meu irmão, morrer você morre de todo jeito. Com ou sem, é melhor morrer um pouquinho mais prevenido. Tem homem que fala assim, não vou deixar dinheiro pra minha mulher gastar com outro homem, não. Tá. E aí, já escutei várias vezes. Várias vezes. Deixa eu só te falar uma coisa. Se você ama essa mulher, você faz. Porque, no mínimo, você vai dar para ela o direito de escolher quem é o homem que ela quer. Ela não vai ficar subjugada de ter que arrumar um homem para a sua sobrevivência. Se você ama essa mulher, faz isso. Se ama os seus filhos, faz isso. Faz um seguro de vida que você paga. Gente, tem seguro de vida que você paga $15 por mês. Isso não é peso para ninguém. $15 por mês, você contrai uma apólice, dependendo da sua idade, 350 mil. Pega um term life, você não precisa fazer coisa com investimento. Estou falando assim, se a situação está difícil, pega algo para você dizer, morri, minha esposa tem um dinheiro, mas meus filhos, para decidirem se vão para lá, se vão para cá, se compram isso, se paga essa casa, se ter... Entende o que eu estou dizendo? Não faz sentido uma pessoa não ter um seguro de vida. Agora, se está apertada a situação, faz o que eu fiz. Eu não tenho um seguro de vida para mim, eu tenho um para a Ana. E eu estava até falando, pastor, seja é muito pequeno, porque na época eu não ganhava nada. Então eu fiz um de 200 mil. Era o que eu dava conta de pagar. Só que hoje, você pode perguntar, por que você não aumenta? Porque não faz mais sentido. Os meninos estão crescidos, têm o próprio emprego deles. Caso eu morrer, tem ajuda para a mãe que ambos podem dar. Nossa casa está quase paga, temos uma aposentadoria, então a Ana não vai ficar. Não tem seguro que eu for fazer que vai necessariamente jogar isso tanto lá para cima. E hoje, com a minha idade, o seguro é muito caro. Mas se você está numa situação lá atrás, o que eu e ela fizemos? Eu falei, meu bem, se eu morrer, você tem isso aqui. Aí ela disse assim, mas vamos fazer para você também. Eu falei, não, veja, quem trabalha hoje? Eu. Se você morrer, eu vou continuar trabalhando. Então eu dou conta de me virar. Entende o que eu estou dizendo, homens? Eu dou conta de me virar, então não precisa. Se nós temos condição de fazer só para um, vamos priorizar a parte mais frágil daquele momento da relação. Que na nossa era ela. Não quer dizer que hoje não seja o contrário, ou na sua não seja o contrário. Vamos supor que você, mulher, é quem ganha mais nessa casa. E você disser, não, se esse homem morrer aqui, eu continuo no mesmo processo. Então, né, tudo depende da realidade de vocês atualmente. Então, façam o seguro, tá? Outra coisa, comece a investir para aposentadoria, comece a investir para criança. Já que você falou que nasceu um nenenzinho, vamos supor, imaginário, ou seu, eu não sei, começa a fazer um 529, gente. Para essas crianças, para que elas possam ir para o college quando chegar lá na frente. Tá? E aí eu tenho uma dica depois para dar para vocês o tanto que a igreja pode ser benéfica para o college. Não sei se vocês estão tirando proveito disso. Tá, aqui, ó. Michele. Mi disculpa, io parlo un po'
portoghese, sono un italiano. E io capisco un poco l'italiano. Allora, la mia pergunta: come si fa a arrivare al bilancio della settimana quando você ha il sicuro medico da pagare, l'UGAU, tutto quello che è diretto al sicuro medico, e cioè il dottore, le visite e via discorrendo. Terzo, quando você le carte di credito, i giuri, e tutto questo è fisso per tutta la settimana o tutto il mese. Ella è solo lei a lavorare, Sim. o la bigiotteria. Per cui come si fa a arrivare al bilancio della settimana? Entendi. O senhor me entende? Ele entende? Essa é uma situação muito difícil, porque várias pessoas enfrentam uma realidade entre o ganho e o gasto. Sim, não, ele falou antes. Então, sobre o que ganha e o que gasta. Eu falei 15 dias na Itália, na Sicília, para jovens que sofriam a pressão do Andrangheta. Não podiam abrir um comércio porque os mafiosos vinham e cobravam. E eles começaram a dizer, eu ganho isso, mas eu tenho que pagar isso. O que fazer? É necessário equilibrar o gasto com o ganho. Não há outro caminho. Essa pessoa precisa de ajuda para entender se ela pode aumentar a renda. Eu vou falar uma outra coisa, a senhora traduz aí para ele se ele não entender, por gentileza. Tem que encontrar uma maneira de aumentar a renda, gente. Durante a pandemia, eu fiz algumas lives de finanças junto com pessoas que me pediam. E eu recebi um testemunho muito bonito. Tinha uma senhora, o caso idêntico ao que ele está falando. E ela fez uma pergunta lá no privado e a pessoa me mandou, ela falou assim, mas olha, eu sou sozinha, eu gasto isso, como que eu faço? E eu perguntei para ela no privado, a senhora tem algum dom, alguma coisa que a senhora saiba fazer, o que a senhora faz? Ela falou assim, olha, eu faço bolo e minhas amigas dizem que meu bolo é muito gostoso. Falei para ela assim, então espera aí que eu vou trabalhar com a senhora no privado. Saí, falei com ela, falei, só vai começar a anunciar para as amigas da senhora que a senhora está fazendo bolo. Bolo para casamento, bolo para aniversário, para o que for. Irmãos, true story. 6 meses depois, essa mulher me manda uma mensagem através do pastor Jeremias Pereira, que vocês devem conhecer, que é um amigo pessoal meu, do quanto as finanças dela tinham mudado por causa do bolo, e ela agora estava terceirizando gente para vir trabalhar nos bolos, para ela poder fazer mais bolo. Ela aumentou a renda dela. Tem que encontrar um meio. No caso da pessoa ser mais velha, talvez ela possa buscar ajuda de entidades que podem cumprir como contas de hospital, que ele falou, por exemplo, ou moradia. Mas não existe outra equação. Ou aumenta o ganho ou corta o gasto. Em tese, é essa. Como que isso vai ser feito? Tem inúmeras maneiras de se fazer. Mas tem que fazer assim. Aumenta o ganho ou corta o gasto. Sim. Mais 2 perguntas, pessoal. Vamos lá, calma Aqui, aí. tem um aqui, ó. Tem aqui, tava na fila, Tá, desculpa. tava na fila. Pastor Manuel, você pode expandir um pouquinho sobre responsabilidade fiscal e generosidade? Uhum. Demais. Eu dou dízimo no cartão de crédito. Eu tô dando um exemplo, assim. A família que está debatendo, a gente quer ser generoso, mas a gente tem a responsabilidade da casa. Uhum. Expande nessa área. Gente, veja, generosidade e responsabilidade não são antagônicos. A gente tem que criar uma vida
que nos mantenha responsáveis pela nossa existência, mas que não roube de nós a generosidade. Quando elas estão confrontando, é porque o equilíbrio financeiro da casa está errado. As prioridades, por isso que o orçamento é importante. Por exemplo, eu bato um olho no orçamento, em 2 segundos eu já sei onde estão as prioridades da pessoa. E às vezes a prioridade estando errada vai gerar esse atrito. Tá? Você tem empresa? Não. Você trabalha por conta própria? Como é que é a sua vida financeira? Você é funcionário de uma empresa? Não. Porque se você é um empresário, se você tem sua própria empresa, seja ela micro, pequena, média ou grande, você pode dar o seu dízimo, as suas ofertas através da sua empresa. É benefício fiscal para você. Entende? Então, uma coisa é tirar proveito daquilo que é oferecido legalmente, te habilita a dar mais ainda, ok? Uma coisa é isso. Outra coisa é tentar driblar o imposto de renda de forma desonesta. Isso aí, a gente não deve nem pensar nisso. Tá? Agora, generosidade e responsabilidade não podem ser confrontantes. Por exemplo, como que eu oriento uma pessoa que é cristã a começar o orçamento familiar? Primeiro item do orçamento, você põe seu dízimo. Quando eu plantei a New Life, era eu e mais 4, então não tinha muita gente nem para você conversar. Mas na minha cabeça eu disse assim, eu vou administrar a New Life igual toda a vida administrei empresas. Nenhuma empresa que eu administrei pessoalmente eu deixei gastar mais de 70% do orçamento. É como se não existisse os outros 30%. Então a New Life foi administrada assim. Dentro de pouco tempo nós tínhamos 1 ano e meio de mortgage guardado, porque a gente vivia com 70%. Precisamos comprar um telão. É desse dinheiro. Pastor, mas não existe 30%. Então, se você ganha 1.000, você vai tirar no mínimo, para ser muito legalista, você vai tirar os seus 100, você vai criar um orçamento a partir de 900, não a partir de 1.000. O problema é que vocês criam a partir de 1.000 e depois tentam enfiar os 100 em algum lugar, que não dá mais. Aí fica confrontante. A generosidade está disputando com a sobrevivência. Se vocês estivessem equilibrados, saído dos 900, você encontraria o seu espaço para a generosidade, porque ela já saiu. E tem outra coisa. É difícil que eu vou falar. Qualquer pessoa vive com o que ganha. Desde que ele viva dentro do padrão que ele pode. O grande problema é que a maioria das pessoas não vivem no padrão do que elas ganham. Elas me dizem assim, pastor, mas eu mereço. Eu falo, merece não, hein? Você merece se você tivesse dinheiro. Você tem dinheiro? Não, então você não merece. Fica quieto, espera o dia que você tiver dinheiro, você merece. Não, eu mereço ir comer no Persei aqui em Nova York, ó. Restaurante 3 estrelas do Thomas Keller ali, ó. Michelin 3 estrelas. 900 pau uma janta. Você merece? Merece. Você tem dinheiro para isso? Não. Agora vai com esse dinheirinho que você tem aí, que você vai ficar ruminando aquela comida 1 mês, pensando, meu Deus, o que eu fiz? Tirei o dinheiro de pagar a prestação do carro. Então, gente, qualquer um vive com 1.000. Se você viver com 1.000. Onde é que eu moro com 1.000? É lá, não é aqui. Onde é que eu como com 1.000? É ali, não é aqui. Que roupa que eu visto com 1.000? É aquele tipo de roupa, não é o da minha amiga, do meu amigo. Não é. E eu vou ensinar um ditado, filosofia profunda. Galinha que acompanha pato morre afogada. E nesse caso você é a galinha, você não é o pato. Então não vai. Irmãos, eu tenho amigos riquíssimos. Eu tenho amigo milionário, eu tenho amigo que me chama para jantar, eu falo, não vou. Mas por quê? Eu falei, porque eu já sei onde você vai, não tem condição. Tranquilo, ué. Ele é o pato, eu sou a galinha. Não vou. O dia que eu puder, eu falo, vou. Se eu nunca puder, tá tudo certo. É a vida dele, não é a minha. Seu colega comprou um Rolex, você fala assim, eu tenho que comprar. Eu não existe um Rolex. Mas como que você não existe? Ele pode, você não pode. Se você não pode, vive com o que você pode. That's it. É simples. O problema é que nós sempre queremos viver com aquilo que nós não temos ou não podemos. Agora veja, com os 1.000 você tem que ser generoso. Com 10.000 você tem que ser generoso. Com 1 milhão você tem que ser generoso. A generosidade não é concorrente da responsabilidade de vida. Desde que a gente volte, pare tudo, fala, senta aqui nessa mesa, vamos reconstruir nossa percepção financeira como família. E aí você volta para o eixo, visando aquilo que eu falei. Deus em primeiro lugar, a relação, a vida. E aí, queridos, vocês me dão 2 minutos para eu expandir só aqui numa coisinha a mais nisso? Veja, a vida é muito curta, correto? Muito curta. Eu, semana passada,
enterrei a filha do meu melhor amigo com 20 aninhos de idade. 20 anos, uma coisa inimaginável a dor pra gente daquilo. Veja, tem gente que fala assim pra mim, não, eu vivo miseravelmente porque eu estou juntando dinheiro para aposentar. Quando? Quando eu tiver 65 anos. Vamos ser sinceros. Deixa eu pegar um casal jovem, vocês dois aí, ó, né? Parece que são jovens, não são? Qual que é? Ela ficou brava, deu logo um cutucão nele, disse assim, somos assim, tá, vamos supor, essa menina aí hoje, ó, tá bonita, você fala pra ela, meu bem, vamos na praia, ela vai colocar um biquíni, você vai ter prazer de olhar pro corpo dela e tudo, 65. Meu bem, vamos na praia. Aí ela fala assim, vou pôr um biquíni. Você fala, não, põe qualquer coisa, uma camiseta, um short aí, tá bom. Bora. Tá fazendo frio, tá fazendo frio. É ou não é, gente? Agora, o que adiantou você esperar ficar velho para levar essa menina na praia e ver ela de biquíni? Ah, eu quero escalar uma montanha, vou juntar a vida inteira, quando eu aposentar você vai ter um ataque cardíaco. Você não tem força, mas não tem músculo, não tem perna para subir, você começa a subir e fica ofegante, fala, tem que voltar, senão eu vou morrer. Então, o que é a minha proposta quando eu faço um curso de finanças? Vamos criar mini aposentadorias ao longo da vida. Porque tem uma outra coisa muito incoerente. E se você juntou tudo, mas não chegar lá? E se você... Tem gente que chega lá com diabetes, com hepatite, com câncer. Tem o dinheiro, mas não tem mais a vida. Correto? Então, vamos apostar no momento que nós temos? Então, todo o curso de finanças meu, eu ensino a fazer uma coisa chamada sonho. Sonho. Eu apliquei isso na minha vida. Primeira vez, décadas atrás, meu sonho, quando eu era menino, eu sempre fui muito assim, aquilo que eu estava te falando. Eu era menino, no interior de Goiás, eu falava, um dia eu vou tomar um cappuccino no Champs-Élysées. Vou sentar no Champs-Élysées e vou tomar um cappuccino. Menino pequeno. Quando eu mais na casamos, comecei a criar o sonho do cappuccino no Champs-Élysées. Todo mês, pegava, dava 5, eu botava lá no sonho. 10 botava no sonho, 100 botava no sonho. Um dia eu olhei e tinha um sonho. Falei para ela, bora para a França. Fomos, chegamos lá. E ela que lembrou, porque eu estava tomando um cappuccino, nem lembrei, ela que tirou a foto. Falou, seu sonho realizado. Fomos para a França, fizemos, voltamos, sem dever um centavo. Começa a vida de novo. Claro, eu não pude falar assim, vou para a França o mês que vem e ir para a França o mês que vem. Não é isso que eu estou dizendo, não tinha essa condição. Mas eu comecei, dentro de alguns anos eu fui para a França. Faz o seu sonho com ela. Não espera lá para os 65 só, porque pode não dar certo. Então, se o seu sonho é, sei lá o que é, sei, alugar uma cabine, um log cabin numa montanha, ficar lá uns dias só vocês, ou ir para a beirada do mar, sei lá o que for. Fala, meu bem, vamos começar o sonho? Quanto custa o sonho? Agora eu vou falar uma coisa que vocês vão horrorizar. E eu aumentei depois da pandemia, porque antes era mais barato. Eu me atrevo que vocês façam aqui o sonho de vocês. Se não incluir comprar, se não incluir aquisição, com 7 mil dólares a gente realiza qualquer sonho que você tiver aqui. Pode fazer a conta. Quer passar uma semana no Himalaia? Faz as contas. Você e sua esposa. Quer passar uma semana na Patagônia? Faz as contas. Quer passar uma semana em Paris? Faz as contas. Se ultrapassar 7 mil, você me fala. Não ultrapassa. Claro, você não vai voar de primeira classe. Ou o seu sonho pode ser, eu quero ir de primeira classe. Então é 7 mil só para ir de primeira classe. Você vai e volta. No aeroporto e volta. Realizei meu sonho. É ou não é? Então, gente, não é essa coisa. Agora, vamos ser sinceros. Do mais quebrado que tiver aqui, dá para juntar 7 mil? Não dá não, com o tempo? Dá, ué. Se você juntar 100 por mês, 3 anos aí, 4 anos, você tá 100 para cada um, né? Você entende? Vocês estão lá. Então, criem mini aposentadorias para vocês, porque a vida é curta. A vida é curta. Claro, eu não estou falando de você comprar um relógio caro, uma camisa, uma coisa, um carro, o que for, não. Mas deixa eu terminar para vocês com essa questão de generosidade. Primeira vez que eu fui em Londres, muitos anos atrás, eu fui falar num encontro, num network de business. E quando eu cheguei 2 dias antes, porque tinha 2 compromissos que eram antes do dia mesmo, e eles colocaram um rapaz para cuidar de mim. Um rapaz muito simples, mas muito bacana. Falou, pastor, você já veio em Londres? Eu falei, nunca vi. Eu falei, então vou mandar. Aí eu entrava no tubo, no trem e andando. E a gente andando, ele ia me perguntando as coisas. Eu fui ajudando. Hoje ele é um empresário. Fui ajudando ele. Quando foi o dia de eu ir embora, eu
saí assim no saguão do aeroporto, do hotel para ir para o aeroporto. Ele estava me esperando. Ele falou, pastor, eu gostei tanto do tempo com você, que eu queria te dar um negócio, mas não tem nada para te dar. Ele foi e tirou um relógio que ele tinha no pulso e falou assim. Eu falei, não. Ele falou, não, por favor, pega esse relógio. Botou o relógio no meu braço. Não era relógio caro, não era nada, era um relógio Cássio. Vocês lembram dessa marca? Relógio Cássio. Gente, e eu falei para ele, falei assim, toda vez que eu olhar para esse relógio, eu vou usar ele o máximo que eu puder. Esse aqui também foi um presente que eu ganhei. Eu vou usar o máximo que eu puder, porque toda vez que eu pôr ele no braço, eu quero orar por você. É um relógio Cássio. Se eu disser para vocês que eu entrei em uns 50 lugares que eu estava conversando, chegava alguém e falava assim, eu queria comprar seu relógio. Ó, se alguém aqui tem um relógio caro, já te ofereceram comprar o seu? Ah, nunca me ofereceram comprar isso aqui, isso também não é caro, mas nunca me ofereceram comprar isso aqui, nem nenhum outro, porque aquele. Um dia eu fui cortar o cabelo. Estava cortando o cabelo, estava com a mão assim, tampado. Chegou um cara e falou assim, pastor, não sei porquê, mas eu quero comprar esse relógio. Eu falei, mas você nem sabe que marca que é. Ele falou, não interessa, tira ele do pulso, põe aqui, só me fala o preço, eu vou te pagar. Por quê? Porque Satanás, você entende do jeito que você quiser, eu entendo assim, porque eu nunca vi um trem desse, ué. Satanás queria roubar de mim o privilégio de poder abençoar aquele menino que me abençoou. Porque o relógio era o meu reminder. Toda vez que eu punha ele no bolso, eu lembrava dele e falava, Senhor, abençoa aquele rapaz. Ele deve estar fazendo alguma coisa, põe a mão, dá prosperidade, dá cabeça inteligente para ele, abre os olhos dele. Foi assim a vida inteira. Hoje ele é um empresário. Tem 2 empresas dele. Mas, gente, olha que coisa. Todo mundo queria comprar meu relógio. Entende? Então veja, ele foi generoso com algo que ele não tinha dinheiro para me dar e nem tinha que me dar, não. Ele era um menino que andava comigo. Eu e ele comemos cachorro quente na rua. Eu perdi o ganho para manter a generosidade. Irmãos, para com esse negócio de ficar segurando dinheiro. Você vai no restaurante, você fica contando quem comeu mais que você. Você sabe, essa mesquinharia, essa coisa, você não surpreende ninguém, você não... Chega um dia e fala, gente, hoje sou eu. Mas por quê? Não, porque sou eu. Eu tenho um lema na minha vida, eu ia te contar isso ontem, não teve tempo. Eu não aceito, pode ser quem for, em qualquer ambiente. A primeira vez que eu saio com uma pessoa, eu não aceito ele pagar a conta. Não aceito. Se você me chamar para comer com você, eu vou dar um jeito de pagar ela antecipado. Eu não aceito. É princípio de vida meu. Por quê? Por várias razões. Primeiro, que eu não quero crente nenhum falando que eu estou tirando proveito dele. Porque crente é linguarudo. Segundo, eu quero quebrar a avareza minha. Eu quero manter sob controle. Manuel, você não deixa esse trem subir na sua cabeça, nem que seja $1. Então eu já vou lá e já pago adiantado. E terceiro, porque eu quero ter prazer em abençoar. Se você não tem isso na sua vida, você quer andar de Lamborghini na direção errada, você vai mais rápido para mais longe daquilo que Deus te criou para ser. Tá? Eu acho que passou o nosso tempo. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Salva de palmas aí, pessoal.